Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito das coisas do Espírito. Eu quero te convidar a nós lermos 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 40. É uma historinha um pouco longa, mas acredito que talvez você, com tantos anos de religião, tantos anos frequentando uma chamada igreja, e às vezes você nunca parou para refletir nesses versículos, ou nunca te mostraram. Então eu te convido para nós fazermos uma leitura expansiva, e eu vou ler o mais rápido possível, alguma coisinha a gente dá uma paradinha, fala e acabou, pronto. Se durar 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, é o tempo. Eu não vou ficar aqui cronometrando o tempo, não. Vamos fazer... A leitura eu vou fazer o mais rápido possível e nos pontos que chamarem a atenção a gente vai dando uma estudada mais, uma leitura mais especial. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Neste canal não tem fermento de Moisés. Não adianta você entrar no comentário. Não, mas é que tem que comer pão, beber suco. Não é porque tem que praticar o que Jesus de Nazaré fez. Não é porque tem que fazer o que Isaías, que Sansão, que Abraão, que Salomão. Não, aqui não. Limpos pela Graça. O nome desse canal, na época, creio que foi o Espírito de Deus que deu a inspiração para escrevermos dar esse nome a esse canal. Limpos pela Graça, somente, não tem mais nada. Se você quiser ouvir história da carochinha, coisas do Velho Pacto, vai para outro canal, vai para outro lugar. Aqui não, aqui dificilmente você vai ouvir. Eu leio o Velho Testamento, alguma coisa para poder explicar, para que nós venhamos chegar a um entendimento. Então vamos ler. Eu estou utilizando para esta mensagem o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. 3. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não tiramos das mãos do rei da Síria? 4. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, rei Acabe: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. 5. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 profetas, 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote de Gileade? Eu devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor entregará nas mãos. Então, vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então os 400 profetas profetizaram a mesma coisa, dizendo: o rei Acabe, suba a Ramote de Gileade, que o Senhor vai sair vitorioso, o Senhor vai vencer a guerra. 400, não foi 4, não foi 40. 400 profetas disseram ao rei Acabe: suba que o Senhor vai sair vitorioso. 7. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Olha, então quer dizer, Josafá, além dos 400 que haviam profetizado para o rei Acabe, Josafá ainda queria saber se tinha mais algum profeta, para a coisa ficar bem acertada mesmo, ficar bem confirmada que eles subiriam a Ramote de Gileade e sairiam vencedores. O rei de Israel, o rei Acabe, respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então foram buscar o profeta Micaías, que era o profeta de Deus, do Senhor, do soberano, do eterno, do Criador. 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. 11. Zedequias, filho de Quenaá,
fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos dos reis. Todos os 400 profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos dos reis. Veja, então os 400 estavam ali, eles estavam acreditando no que os 400 tinham falado, que eles iam sair vencedores. Essa história está lá em 2 Crônicas também, capítulo 18. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, portanto que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Então o mensageiro falou: os 400 falou a mesma coisa, então você vai chegar lá e falar para o rei Acabe e Josafá a mesma coisa que eles disseram. 14. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso farei. 15. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Aqui ele falou a mesma coisa que os 400. Quando ele chegou, Micaías, na presença do rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas suas mãos. Então Micaías, conforme o mensageiro havia orientado ele chegou falando o que os 400 tinham falado, que eles, o rei Josafá e o rei Acabe, principalmente o rei Acabe, seria vencedor. 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então aí o rei Acabe desconfiou, porque provavelmente sempre Micaías devia profetizar o contrário dos profetas dele, dos 400. Eu acho que mais ou menos assim, aqui não é detalhado, mas provavelmente foi isso. Então o rei Acabe já deu um pulo, falou: opa, peraí, alguma coisa está errada, que Micaías está concordando com 400 e Micaías nunca é de fazer isso, Micaías sempre é contrário. Então, vamos continuar. Então Micaías disse: vi todo Israel disperso, espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Aqui Micaías já estava dando uma pista. Olha, rei, eu vi num sonho e que todos os guerreiros, os que participavam da guerra ali, estavam dispersos, estavam sem líder. Então já estava querendo dar uma indireta ali que o rei iria morrer. 19. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. 20. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Esse versículo chama atenção. Então o Senhor perguntou, veja o que Micaías falou, ó. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi, de uma forma espiritual, vi o Senhor assentado no trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então estava o eterno, soberano, Yahweh, o nome que você quiser chamar, Jeová, Jeová Jireh, para mim é indiferente. Estava ele reunido, assim foi o profeta Micaías, com a visão espiritual, que viu o Criador, em volta dele o exército de espíritos, confabulando no feedback ali. Opa, peraí, Deus perguntou assim: quem é que pode colocar a mentira na boca dos 400 profetas de Baal, de Acabe? Aí um falou uma coisa, outro falou outra coisa. Então, no versículo 21, então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. Essa história é verdadeira
Ou essa história é uma fábula judaica? Isso realmente aconteceu há 4, 5, 6 mil antes de Jesus? E aí? Eu sempre digo, eu acredito no que está escrito, não em rodapé comentário de teólogo, não acredito. Não, o único livro, já falei, o único livro fora a Bíblia que eu dou crédito é o de Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus. Ali é o único, o resto para mim não tem valor nenhum, não perco tempo. Então estava Deus, o Eterno, Yahweh, Jeová Jireh, reunido com os espíritos. E os espíritos, ele perguntou, quem que vai colocar o espírito de mentira, quem vai colocar mentira na boca dos 400 profetas para falarem para Acabe subir e sair vitorioso na guerra? Aí um espírito daqui, dali, aí um pegou e deu um pulo. Eu vou. Então Deus falou o quê? Vai e faça assim, coloque a mentira dizendo que Acabe vai subir e sairá vitorioso. Espírito de mentira. A minha pergunta é o tema que eu ainda vou dar o nome nesse vídeo, mas a minha pergunta está nesses 2 versículos. Onde estava Satanás como ser, que a religião diz? Onde estava Lúcifer como ser, como a religião diz? Onde estava o tranca-rua, os demônios, os anjos caídos? Porque isso aqui, 1 Reis 22. 1 Reis 22. Enoque, a religião, as fábulas judaicas, diz que lá desde o Jardim do Éden, aquele ser que enganou Eva, a serpente, Satanás, o diabo, a serpente, sei que lá, diz que foi seres que caíram do céu, dos céus, porque céu é esse azul, dos céus. Vou até ajudar eles nisso aí. Céu significa o terceiro céu, onde Deus habitava, que é nas águas. Onde estão os anjos caídos? Por quê? Que se haviam anjos caídos, se haviam demônios, pomba-gira, tranca-rua, assim como a religião fala, então por que foi espírito da parte de Deus que colocou a mentira nos profetas de Acabe? 400, hein? Não foi 40, 4, 1, foi 400 ele colocou a mentira. Meu amado, essa conversa de que caiu o cerdo do céu é mentira. Eles fazem isso há séculos para enganar as pessoas. É Deus quem faz todas as coisas. Veja, Isaías 45, versículo 5 ao 7. Depois você lê o contexto. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio trevas, promovo a paz e crio conflitos. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, essa história de seres demoníacos que caíram do céu, isso é conversa para boi dormir. Isso é historinha da carochinha. Não existe, além do Criador, outro Deus. Não existe, além do Criador, outros espíritos. É da parte de Deus que acontece tudo. Essas manifestações nas feitiçarias, essas manifestações nas chamadas igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, que eles dizem, em nome de Jesus manifesta. Aí aparece lá, o espírito babando, eu estou destruindo a vida dela, é eu que estou colocando câncer. Mas Deus diz que é Ele que faz tudo. É eu que estou fazendo, essa pandemia foi invenção do meu chefe lá, tal, do inferno, é Ele que... Não, para com isso. Você ainda está nesse pré-primário? Você ainda está nesse mingau? Não, mas dentro da minha casa até minha filha, meu marido, minha esposa já manifestou com a mão para trás. Isso é porque a pessoa está na carne. Feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé. Meu nome é Cláudio Mendes. Anota no papel, se você tiver dúvida, pega esse nome, vai lá, põe na boca do sapo, põe lá no roncó, põe onde você quiser, põe no despacho de esquina. Despacho, sabe o que é despacho? Esses despachos que tem na esquina, isso é um folclore africano. Isso é em 1800 e pouco, quando trouxeram o folclore, esses nomes de pomba-gira, tranca-rua, não sei o que lá, e trouxeram o despacho, mas o despacho, esse que você vê na esquina, com vela acesa, com pinga, com marafo, com dinheiro, farofa, isso daí era para os negros
na época da escravidão. Então eles faziam isso, colocavam no meio da mata, numa esquina, num lugarzinho, porque os negros fujões, quando estavam fugindo, os capitães do mato da noite, não sei como chama, que estavam perseguindo, então eles de longe, eles avistavam uma velhinha acesa, e lá onde tinha a velhinha acesa, lá tinha a farofa, tinha um dinheirinho, tinha a cachaça. Por quê? Porque era muita chibatada, então era muita dor no corpo, então frio, noite fria, então os despachos nada mais eram do que isso, comidas para os negros fujões. Aí a religião afro trouxe para o Brasil. E os feiticeiros que praticam obras da carne, que estão no engano, assim como um pentecostal está no engano, um católico está no engano, todas as religiões estão no engano, pegam isso e passa na esquina, tá uma notona de 100 lá, se eu passar e ver uma nota azul, eu faço questão de pegar comprar tudo de picanha. Porque isso é obra da carne. Essas manifestações que você vê, que o seu parente já manifestou, o seu vizinho, eu ouvia vozes, eu ouço vozes, eu vejo vulto. Isso é porque você está na carne, a pessoa está na carnalidade. Quando a pessoa começa a buscar as coisas do Espírito, agradar ao Senhor que é o Espírito, essas coisas vão sumindo da mente. Se você estiver no lugar de uma pessoa, dobrar o joelho, babar e começar, e você souber o nome da pessoa, é só você chamar, ô fulano, levanta daí, para com isso. O nosso Senhor é o Espírito, é Ele que criou todas as coisas, é Ele que é o soberano. Assim é. Então não há nada que a pessoa vê, que acha que é um espírito do mal, que não venha da parte de Deus. Esses espíritos que manifestam nas neopentecostais, na feitiçaria, são espíritos enviados pelo próprio Criador. Por que ele faz isso? Para que as pessoas fiquem patinando na lama da mentira, do engano, porque eles são carnais, eles praticam obras da carne. Leia lá Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Paulo fala que não tem nada de ser demoníaco, nada de ser de outro extraterrestre, nada. Não, isso é folclore, isso é mandingas e as chamadas igrejas para aprisionar as pessoas, para colocar medo, pânico, para obrigar a pessoa a comer pão, beber suco, para obrigar a pessoa a tirar 10% do salário, pegar uma boa oferta. Então eles se utilizam disso. A maldição do mundo chama-se religião. É o câncer do mundo, é o cancro do mundo. É a doença do mundo. Essa pandemia não é nada. Essa terceira guerra que provavelmente está para acontecer, a segunda guerra, a primeira guerra, não foi nada. O câncer do mundo, da humanidade, chama-se religião. Começa, mesmo você sendo religioso, antes de você criticar, começa a ver os passos do seu líder, começa a ver as coisas que ele se utiliza para criar manobras, para criar as falcatruas. Começa a analisar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos, capítulo 1, se você ler a partir do versículo 18, que fala que o homossexualismo, o lesbianismo, é tudo Deus que permite, é tudo obra do Criador, porque as pessoas têm rejeitado o sacrifício da cruz. Eles vivem lá atrás, eles tornam profano o sangue que purificou e santifica o profano das águas batismais que pertenciam às leis de Moisés, dadas a Moisés. As leis dadas a Moisés. Então eles menosprezam o sacrifício da cruz. Cristo, Jesus na sua morte, resgatou os que estavam na maldição. A religião pega as pessoas e leva para a maldição. Assim disse em Hebreus, eu não me recordo agora, deixa eu colocar lá para você, em Hebreus, veja o castigo. Quão mais severo é o castigo para aqueles que têm profanado, menosprezado o sangue e o Espírito da graça. Leia comigo Hebreus capítulo 10, do versículo 27 em diante. Vou ler só uns 3, 4 versículos. Hebreus capítulo 10, versículos 27 em diante. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quando que se faz um negócio desse? Quando um religioso, a maldita religião,
volta para o velho pacto para praticar obras do Velho Testamento. Porque Jesus de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João são escritos pertencentes ao antigo pacto, não é Novo Testamento. Novo Testamento, o testador tem que morrer. E isso aconteceu quando ele diz tetelestai, está consumado. E a revelação que Paulo recebeu no terceiro céu a partir de Romanos. Então, se eles rejeitassem a lei de Moisés, era desse jeito, imagine então quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue. O que é profanar o sangue? O que é profanar o sangue da aliança? Qual foi? O que Deus usou para fazer, para selar a nova aliança? Não foi o sangue do Cordeiro? Não foi o sangue de Jesus que derramou naquele? Aí as pessoas pisam no sangue, profanam, buscando obras do velho pacto, buscando fazer, dizendo com isso, mostrando sem malícia, que estão dizendo que o sacrifício da cruz foi algo em vão, foi algo inútil. Então imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele. Por isso que há essas manifestações, por isso que há essas inquietações, essas falcatruas, essas mentiras, esses enganos, esses espíritos, essas falsas manifestações que realmente acontecem. Por quê? Porque é o Espírito enviado por Deus para enganar as pessoas. Assim é. Então vamos continuar. Reis 22, versículo 21. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei o Senhor. Perguntou como? 22. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: vá, você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. Versículo 23. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. O espírito da mentira que colocou foi o espírito da parte de Deus. Colocou a mentira nos 400 profetas de Baal, de Acabe. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Aí a pessoa fala assim: fulano está nas drogas, isso aí é o demônio, é o tranca-rua, é o Zé Pilintra. Não, é porque ele está na obra da carne. A filha está na prostituição, é uma pomba gira. Não. É o espírito, porque a pessoa está na carnalidade. À noite eu vejo vulto, eu vejo sombras, eu ouço vozes. Isso daí é espírito enviado pelo próprio Deus. Não há outro Senhor, não há outro soberano, não há outro eterno. Mas na época de Jesus ele expulsava demônios, espíritos imundos. Os discípulos, os 70, saíram e expulsavam. Por quê? Foi a maldição de Deuteronômio 28 para os israelitas. Se você ler o capítulo inteiro de Deuteronômio, você vai ver do 1 ao 15, do 1 ao 14 fala das bênçãos, do 15 em diante fala das maldições que viria sobre os israelitas se eles não obedecessem às leis de Moisés. Então tudo que aconteceu nos dias de Jesus de Nazaré, aqueles espíritos, 7 espíritos de Maria Madalena, o Gadareno, aquelas manifestações foram espíritos enviados pelo próprio Deus para se cumprir o quê? Maldição contra aquele povo. Mas o porquê que tem hoje em dia? Por causa do espírito da mentira, do engano, porque eles estão vivendo no antes da cruz, por isso que acontecem essas manifestações. Porém, se você ler Zacarias capítulo 13, versículo 2, Zacarias 13, 2, Deus disse, através do profeta, que depois daqueles dias eliminarei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando ocorreram aqueles dias? O juízo do ano 70, quando foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual. E o próprio Deus está em nosso espírito, ou seja, no espírito dele, porque Paulo disse que nem o espírito pertence a Deus. Amém? Versículo 24. Então Zedequias, filho de Kená, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Assim são os críticos de plantão. Entram nos canais dando bofetadas naqueles que estão anunciando a graça de Deus, naqueles que estão falando da sã doutrina. Os religiosos entram, a bofetada deles são comentários depreciativos, comentários julgando sem ter base bíblica. Assim é uma bofetada de um religioso em alguém que anuncia, que fala da graça do Pai. 25. Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder.
Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. E diga: assim diz o Senhor, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Então era para prender, o rei Acabe deu ordem para prender Micaías, que era o profeta de Deus. Prenda esse camarada, deixa ele só pão e água até que eu volte. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Veja, Acabe usou roupas de soldados normal ali. Ele não usou os trajes de rei, nada, só Josafá. Josafá foi todo pomposo, todo na régua, vestido roupas de reis, do rei. Josafá se infiltrou no meio dos soldados. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutasse nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, contra Acabe. O desejo do rei da Síria era pegar, era matar, era acabar, aniquilar com Acabe. 32. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou, e quando eles viram de longe Josafá vestido a roupa de rei, falou: opa, vamos lá, que aquele ali é o caboclo que nós temos que matar. Aí Josafá já deu um grito logo. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então eles foram para matar Josafá, mas quando chegaram perto, viu que não era o rei Acabe, deixou quieto. Então o homem entesou o arco, fez o movimento de fechar. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, soltou, pegou uma flecha lá e jogou ao léu, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Olha quando tem que acontecer como que é. Você vê, Josafá foi com os trajes reais, trajes de rei, perseguiram ele para matar, mas como ele não devia morrer, ele não morreu. Viram, falaram: opa, esse não é o rei de Israel. Aí um soldado, sem intenção, ao vento, ao léu, ele pegou uma flecha e lançou. Essa flecha foi diretamente no lado do coração e perfurou o pulmão e o coração do rei Acabe. Olha por quê. No meio dos soldados ali. 35. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra em frente para os sírios. Mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde sepultaram. Quando levaram o corpo de guerra junto ao sistema Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. 39. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez, ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, foi uma historinha longa, mas é algo muito interessante que mostra que Deus é Deus. Somente há um Senhor, há um Deus, há um Criador, há um Eterno, que é o Espírito. Ele é tudo em todos. É dele que parte os desejos, dele que parte as vontades. É ele quem cura, é ele quem liberta, é ele quem prospera, é ele quem faz se tornar um andarilho, um mendigo. É o Senhor quem faz todas as coisas. Esquece essa história de que existem seres com nomes pombagira, tranca-rua, isso aí é coisa de folclore. O espírito que você vê nesses lugares é o espírito da mentira, do engano, porque assim está escrito. Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 e 12: é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2,11. É por este motivo que Deus
envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados a todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, meu amado, você pode pegar o meu nome, Cláudio Mendes, levar aonde você tem o Vale do Sal, aonde você tem suas mandingas, você, que às vezes você fala, não, aonde eu frequento na minha feitiçaria lá é brabo, lá é voodoo. Pega meu nome, Cláudio Mendes, costura numa batata, faz o que você quiser. Porque o que está em mim, o que está em meu espírito, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não virá, ele já veio e está aqui. Se você crê nessas coisas, ele está aí no seu espírito. É ele em nós. E nós, no espírito, nele, unidos, juntos, triunfando em perfeita vitória e reinando em vida. Amém? Então vou deixar com você essa mensagem. Me perdoe que a leitura foi, porque ficar pegando versículos aqui e ali, então já dá logo uma lida. Aí você, com mais paciência, leia 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 40. E você leia, vai passando, perguntando, parando, meditando nas entrelinhas, meditando nos versículos, e você vai ver que história maravilhosa. Que olha, que os espíritos se reuniram com o Pai, e ele disse, quem é que pode? Aí o Espírito foi lá e colocou na mente, no intelecto, no entendimento de 400 de uma vez só. 400 de uma vez só. Olha como é poderoso o nosso Senhor. A mentira, vai que você vai ser vitorioso. Porém, ele, num sonho, numa visão, alguma coisa, Micaías viu essa reunião e falou para o rei Acabe, olha, o senhor vai morrer. Mas ele deu crédito a quem? Aos 400. E desprezou o que Micaías havia dito. Mas também é porque tinha que acontecer, que a morte de Acabe deveria ser daquele jeito. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe essa história de umbanda, de quimbanda, de voodoo, de feitiçaria, neopentecostalismo para lá. Essas manifestações são tudo são tudo mentira, tudo engano. Ah, mas se eu não tirar 10%, o grilo, o gafanhoto, o cortador, o migrador vai vir na minha geladeira. Isso é uma coisa que está na sua mente. Às vezes, sabia que isso aí pode acontecer mesmo. Você está tão fissurado, você é tão apegado ao seu mestre, à sua religião, aí você não tira 10%, você tira só 5%, aí quando você chega em casa, numa coincidência, você vai sentar na mesa, na cadeira, o pé cai, você fala, tá vendo? É porque eu só dei 5%. E assim por quê? Porque isso é coisa da mente. Agora, quando você começa a viver em espírito, procurar viver em espírito, procurar estar no espírito, crendo no que o Senhor é o espírito, a sua vida vai de vento em polpa. Até o que tem para dar errado acaba dando certo. Amém? Você não depende de religião, você não depende de estar dentro de um templo, porque o Senhor está aonde você estiver, no banheiro, lutando, no MMA, praticando esporte, fazendo aquilo que você deseja, desde que não seja promiscuidade, o Senhor está com você. Aonde você está, é Ele mesmo aí, te colocando paz, colocando alegria, colocando amor. Amém? Graça e paz. Então, até a próxima, se Deus assim permitir, que a graça, a paz, o amor e a provisão do Criador, do Eterno, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir, e tchau!